Podemos ter certeza de que haverá mais escândalos como este, e isso é simplesmente embaraçoso para a mídia corporativa em geral. Enfraquece sua credibilidade, que na verdade já não existe mais em relação à causa pró-Israel nos Estados Unidos, mas isso a mina ainda mais. E podemos ter certeza de que se não for permitido fazer reportagens sobre Siecot em El Salvador, certamente não haverá nenhuma reportagem do programa 60 Minutes sobre Sdet Taman. Provavelmente, o pior centro de tortura do mundo, no deserto de Negev, em Israel, onde enormes quantidades de agressões sexuais e torturas brutais foram cometidas contra centenas de homens palestinos inocentes sequestrados em Gaza. Acho que a mensagem aqui é: veja, qualquer que seja o custo, em termos de credibilidade e de perder prestígio com Bari Weiss e as forças que a colocaram lá, enquanto ela estiver nessa posição, ela espartece ris que Carswell vai passar. Com certeza. Quero dizer, essa é a causa que motiva os Ellison, o pai e o filho, Larry e David Ellison. Aparentemente, há um novo artigo no The New York Times sobre eles e sobre como nem sempre tiveram o melhor relacionamento, mas a devoção a Israel ajudou a aproximá-los. O Ellison mais velho financiou um filme em que o mais novo atuou, chamado Flyboys. Na verdade, eu me lembro disso, do motivo pelo qual ele estava envolvido. Bem, ele financiou um filme em que ele mesmo era o ator. Exatamente. É como o técnico da liga infantil, cujo filho é ruim e não consegue pegar uma bola rasteira, mas ainda assim joga na posição de shortstop. É assim que é. Aqui está. Isso é de um perfil do New York Times. David Ellison abandonou a escola de cinema da Universidade do Sul da Califórnia e iniciou uma carreira como ator. Seu pai financiou fortemente seu primeiro grande filme como ator, Flyboys, que foi amplamente considerado um fracasso. O que antes era uma relação pai e filho relativamente fraca se transformou em uma das parcerias de negócios mais intrigantes da mídia moderna. Tão intrigante que esse filho fracassado, depois de uma carreira de ator mal-sucedida, agora está à frente de uma das maiores empresas de mídia do mundo. Uma que pode ficar ainda maior se conseguir o que quer e assumir o controle da Warner Brothers, o que também lhe daria o controle da CNN. Aqui vai mais. O Sr. Ellison já foi um democrata fiel da era Clinton, mas se aproximou de Trump, em grande parte por causa do apoio do presidente a Israel. Ambos os Ellison são próximos de Benjamin Netanyahu, que, segundo um conhecido, é como uma figura de tio para David Ellison. Que comovente. Acho que Netanyahu também é uma figura de tio para Jared Kushner, certo? Ele conhece Jared desde que era um menino. Todos nós temos tipo um tio maluco e genocida. Quero dizer, vamos encarar isso. O estereótipo definitivo do tio racista. Bem ali. Ele não apenas, você sabe, fala coisas sobre muçulmanos. Ele faz coisas. Exatamente. Ele faz coisas de verdade. Então, David Ellison, quero dizer, estamos baseando nossa matéria nas reportagens de Jack Paulson. Wyatt Reed informou que David Ellison havia sido recrutado há quase 10 anos como parte de uma iniciativa chamada 12 Tribos, para encontrar 12 bilionários norte-americanos que lutassem por Israel dentro da mídia dos Estados Unidos. Eles seriam desses 12 bilionários judeus, que eles chamavam de 12 tribos. Ele trocava e-mails com Benny Gantz, e esses e-mails vazaram. Isso mostra que ele está envolvido nisso há muito tempo. O pai dele era um sionista radical, que supostamente mudou do campo de Hillary Clinton para o de Trump, porque considerava Trump um servo mais confiável do Zog. E isso é algo que você sabe aconteceu com muitos desses bilionários da tecnologia. Acho que Mark Andreessen era democrata, você sabe, da Andreessen Horowitz. Ben Horowitz provavelmente era mais de direita,
porque o pai dele é David Horowitz. Mas muitos dos senhores da guerra da tecnologia que apoiam Trump eram democratas, e Larry Ellison era um deles. Agora ele é o maior doador da Friends of the IDF. E está muito claro, o que eles fizeram é evidente para todos. Fico me perguntando até que ponto vai a influência na CBS. Quero dizer, estamos falando dos 60 Minutes. Temos um e-mail e os produtores estão indignados. Mas essa foi a cena no CBS Face the Nation durante o auge da temporada de festas, quando o Natal se aproximava. E foi durante uma das noites do Hanukkah, não sei em qual noite. Mas minha colega próxima, Anya Parampil, fez uma comparação lado a lado do CBS Face the Nation antes e depois de Bari Weiss. Isto é antes, durante o feriado de Hanukkah, com o Natal se aproximando. Em 2024, Major Harris estava apresentando como convidado. Você vê uma árvore de Natal, que é uma espécie de símbolo secular, o Tannenbaum, e lá estão a Casa Branca e o Capitólio. E você realmente não repara em nada. Além disso, a maioria dos americanos é tecnicamente cristã. É um país majoritariamente goi. Depois você tem Margaret Brennan apresentando na era Bari Weiss, e há uma enorme menorá atrás dela. É parecida com aquela que colocaram nas ruínas de Gaza, erguida pelos soldados israelenses. Fico imaginando se Bari Weiss chegou e disse: eu sei que somos 2,5% do país, mas seremos representados. 100%. Foi exatamente isso que aconteceu. Alguém quis manter o emprego e agradar a Bari Weiss, decidiu ser o queridinho da professora e correu para garantir isso. Recentemente, foi noticiado que havia um correspondente estrangeiro da CBS News, esqueci o nome dele, que estava prestes a perder o emprego em uma onda de demissões. Ele escreveu para Bari Weiss, disse que ama Israel e que havia sido difamado internamente por causa do seu apoio a Israel. It's a spelling, estava em Browerthinning. And she intervened and saved his job. So, in that kind of climate, it wouldn't surprise me if... Então, nesse tipo de clima, não me surpreenderia se a Bari Weiss tivesse encomendado a menorá, ou se alguém tentando manter o emprego, ou talvez conseguir uma promoção, tivesse mandado instalar a enorme menorá bem atrás da apresentadora Margaret Brennan. E, aliás, recentemente Margaret Brennan entrevistou a diretora do UNICEF, a principal instituição de caridade voltada para crianças. Houve uma pergunta sobre Gaza bem no final, e a pergunta foi: como as coisas estão melhorando em Gaza? Não. As coisas estão melhorando. Qual é a situação? Quantas crianças morreram de frio recentemente em barracas destruídas por tempestades, enquanto Israel bloqueia a ajuda? Não. Como as coisas estão melhorando? Foi colocada bem no final da entrevista. Então, sem dúvida, o pessoal da CBS está seguindo as ordens do novo editor-chefe pró-Israel. Bem, veja quem ela escolheu como âncora. Como esse cara, Tony Dokupil, chegou a ser âncora. Ele repreendeu Ta-Nehisi Coates. E veja, eles acabaram de anunciar que o jornalista vencedor do Prêmio Emmy, Tony Dokupil, foi nomeado âncora do CBS Evening News. Ele começará em 5 de janeiro. E quero dizer, esse é um cara que não apenas repreendeu Ta-Nehisi Coates por escrever esse livro sobre, uma viagem de 10 dias que ele fez à Cisjordânia. É algo bem básico. Era o receber de um extremista. Sim, ele faz parte. Um extremista que diz que a Palestina está ocupada. Mas ele, na verdade, se converteu ao judaísmo por causa da esposa e então passou pelo corte. Este é um artigo que ele escreveu chamado Minha Circuncisão Adulta. Ele concordou em deixar o pênis mais de 30% menos sensível e a aproveitar menos a intimidade com a esposa para cumprir sua obrigação com o judaísmo. Ele chamou Mohel quando já era adulto. Isso é um comprometimento sério. E quero dizer, como podemos ignorar isso quando a Bari Weiss de repente o promoveu a âncora principal? É realmente uma meritocracia ou uma moelitocracia? Ele fez o corte. He made the cut. Sabe, pelo menos nesses tempos horríveis, toda essa coisa da Bari Weiss é engraçado.
É como uma comédia, ou é uma comédia ou um filme de terror, dependendo da sua perspectiva. Mas é engraçado. É sim. E isso expõe o quanto o nosso sistema de mídia corporativa é uma piada. Como não se trata de jornalismo e trabalho árduo, trata-se de servir ao establishment, neste caso da forma mais obscena possível. Não apenas servir, sabe, a hegemonia americana, mas servir a hegemonia conjunta dos Estados e de Israel. Está tudo às claras agora, está totalmente exposto. A máscara caiu e é engraçado. Sinto pena das pessoas que têm que trabalhar sob o comando dela, especialmente aquelas que se esforçam em matérias como aquela história censurada sobre a tortura de imigrantes venezuelanos enviados a El Salvador. Mas isso acaba servindo, como estamos mostrando, como um certo alívio cômico. Sim, quero dizer, é interminável. Bari Weiss tem sido tão vocal em seu apoio a Israel que, segundo a Variety, ela recebe ameaças de morte com tanta frequência que ela e sua esposa, Nellie Bowles, cofundadora do Free Press, precisam de uma equipe de 5 seguranças, o que custa ao estúdio, como é mesmo, o estúdio, de 10 a 15 mil dólares por dia. Ah, é isso mesmo. A CBS paga de 10 a 15 mil dólares por dia para que ela e a esposa tenham 5 seguranças. Provavelmente são israelenses, tipo ex-forças especiais, protegendo-a o tempo todo e mantendo o público afastado dela. Isso parece um uso bem normal do dinheiro. Não sei se ela anda por aí num Subaru Forester 2005 à prova de balas, mas enfim. Ela vai trabalhar em um comboio de SUVs, como se fosse uma chefe de estado. Literalmente. Literalmente. Ela é como um comboio de uma só mulher. E você acha, é como essa alegação de que ela está recebendo ameaças. Isso me lembra de quando, depois de 7 de outubro, ela afirmou que os escritórios do Free Press em Hollywood, ou sei lá onde, tinham sido vandalizados com o grafite mais infantil de todos. Era algo como "Fora judeus" ou algo assim. Foi tão... sim, parecia falso. Temos falsas bandeiras e temos falsas etiquetas. E essa parecia uma falsa etiqueta. Sim, etiquetas falsas. Isso foi logo depois de 7 de outubro, dentro do escritório dela. Sim. Lembro que ela afirmou que seu escritório foi pichado com grafites antissemitas dentro desse prédio altamente vigiado em West LA. Ela disse, isto foi rabiscado do lado de fora de nossos escritórios esta semana. F judeus. Tá bom. F Israel. E qual é o próximo algo como os negros mandam, algo assim? Se os antissemitas que fizeram isso acham que vão me intimidar e intimidar os jornalistas da Free Press, eles não me conhecem, não nos conhecem e não têm ideia do que defendemos. Não, eu acho que temos sim uma ideia do que você defende. E você é o tipo de pessoa que provavelmente teria inventado um crime de ódio falso. Odeio dizer isso. Onde estão as imagens das câmeras de segurança? Quero dizer, se você tem tanto medo de ameaças e a CBS está pagando 15 mil dólares por dia para alguns caras chamados Vince ficarem te cercando, então provavelmente há câmeras de segurança do lado de fora do seu escritório. Dá até para ver que há um teclado ali. Então, mostre as imagens. Claro, isso me lembrou daquela cena em que um homem branco idoso forjou um crime de ódio. Basicamente queimou ele mesmo uma bandeira confederada e escreveu Blacks Rule no próprio internet X and then Ngesem. Ok, foi mal. Confundi Black's Rule com o Capitão Barry. Mas faz sentido, porque parece algo muito óbvio. Black's Rule. Pessoalmente, eu acho que isso foi uma operação de bandeira falsa no Free Press. Era óbvio demais. Mas agora estão circulando adesivos no Lower Manhattan, que eu tenho visto dizendo, investiguem Bari Weiss. Sim. Bem, falando em adesivos, também apareceram adesivos em Manhattan, depois que a farsa do estupro foi divulgada após o dia 7 de outubro. Começaram a surgir adesivos com a bandeira da Palestina, que diziam "o estupro é resistência", como se os apoiadores da Palestina tivessem feito adesivos dizendo que o estupro é algo bom. Era uma operação sionista tão óbvia,
e eles têm um histórico de fazer esse tipo de coisa. Então, é justo especular que o suposto vandalismo no escritório do Free Press também foi uma encenação. Yeah, the Lavon affair lives on. Sim, o caso Lavon continua vivo. Eu adoro isso. Quer dizer, não poderia ser melhor para a mídia independente. É, mas com certeza é prejudicial. But it's definitely damaging.